TL, estamos mais uma vez no nosso Pode Lutar. Hoje, primeira vez aqui, Pamela apresentando e com um convidado também, que é a primeira vez que está aqui, convidado Denis. Olá, gente, tudo bom? Tudo bem? Seja super bem-vindo. Eduardo, que está Figurinha aqui. carimbada. Está aqui, o Desde Eduardo sempre. já está aqui. Fundador. O fundador daqui, então, né, estamos em conjunto. E hoje nós vamos ouvir a história do Denis, vamos conversar um pouco, história de empreendedorismo, né, do salão comunitário até o mercado de trabalho com a barbearia. Então, já para a gente começar, quero iniciar essa história é, entendendo um pouco, né, como que foi esse processo junto com o MSTL, Você, quantos anos você tem? Desculpa a pergunta. Eu tenho 19, faço semana que vem 20. 19, faz 20. Então, assim, falando dos anos que a gente tá aqui, né? 5 anos, mais ou menos, eu já tinha 14 anos quando Bem veio pra cá, novo, bem sim. novinho. Fora o tempo, né, ali da construção, das reuniões. Nossa, eu comecei a vir nessa reunião, eu era bem molequinho, eu ficava brincando aqui no terreno com a galera, enquanto minha mãe ficava nas reuniões assistindo. A É, assembleia era bem você divertida. lembra disso, assim? Me fala um pouco desse período pra você, como Eu que foi lembro isso? pouco, eu lembro das reuniões quando a gente tinha. Que eu era muito pequeno, né? Mas eu lembro que minha mãe vinha pra cá, a gente ia brincar até na pracinha que tem hoje ainda ali. E ficava brincando com a galera e tal. Eu lembro que ficava uns cavalos aqui no terreno também, que não sei de quem era, mas ficava ali. E nós ficava brincando. Eu também lembro das reuniões quando eu era em outros lugares, que às vezes aqui tinha uma tenda, né? Grandona. Aí eu lembro que nós vinha pra cá, na tenda, e tinha as outras reuniões que aconteciam às vezes lá No escritório no da Marechal. escritório, também tinha às vezes acontecia também ali no sindicato, né? Isso. Sindicato. Então tinha bastante. É mais dessas coisas que eu lembro assim, né? Na época que minha mãe foi selecionar, quando a gente já tava começando a construção, nós foi selecionar onde que nós ia escolher o apartamento, qual que era a unidade, tudo certinho, era mais disso que eu lembro. Que legal. Acho que pra falar mais dessa parte da reunião em si, como é que era, é mais minha mãe, que eu nem falei, era bem Não pequena. vai lembrar, é pequeno. Mas tudo bem, você vê assim, né, que o Denis, ele foi criado realmente já dentro do movimento, entendendo Sim, ou buscando, né, compreender todo esse espaço que foi criado. sim. E aí, já para a gente começar é, falando, né, um pouco da sua trajetória profissional, como barbeiro, então o seu início foi aqui no dentro do salão comunitário ou não? Como que foi isso? Eu acho que o início foi bem aqui que a gente começamos, no salão aqui do lado. A gente. Acho que foi de tanto a gente via o Eduardo passando de carro, a gente pedia pra ele alguma, sei lá, alguma coisa pra gente fazer. Eu sempre gostei, na verdade, quando eu era criança, de fazer dinheiro, já vendi gelinho, já às vezes no mercado eu ia entregar panfleto e tal. Então eu perdia muito pro Eduardo. Eu acho que ele viu isso daí, juntou agora, vamos botar esses moleques pra trabalhar. Aí ele incentivou a gente no sentido da gente. Aqui tinha um salão comunitário que era naquele projeto de cooperativas, né? E a gente fez o curso, juntamos uma galera. No início deu quantas pessoas? Acho que o Felipe sabe. Umas cinco, né? Umas cinco pessoas pra gente fazer o curso lá de barbeiro e começar aqui pra gente ter nosso certificado e começar a cortar o cabelo da galera. Que Aí foi legal. assim. E você tinha pensado alguma vez na vida fazer curso de Nunca, barbearia? não tem ninguém na minha família que é cabeleireiro ou barbeiro. Não, ninguém. Foi um negócio bem do nada, bem de repente. Mas aí com o tempo eu fui pegando gosto de fazer aquilo ali e escolhi que aquilo ia ser minha profissão mesmo. Mas a gente pegamos aqui, reformamos a sala, né? Chegou a pintar, nós fez tudo ali, foi bem legal. E como Gostava isso quase. impactou hoje, você olhando, né? 20 anos, você começou a fazer esse curso com quantos anos? Acho que eu não lembro de cabeça, assim, eu acho que 15, 16, 15, né? 16 Tava bem anos. novinho, tinha bem pouco tempo. E como que impactou isso na sua vida hoje, assim, sendo profissional, enfim, toda a trajetória? Aqui foi muito importante pra mim, porque eu iniciei, tive a oportunidade de aprender muito aqui, tanto em todos os sentidos, eu acho que todas as áreas de uma barbearia. Até desde questão de corte, que é o mais básico, a gente cortar cabelo e tal, porque todo mundo que vinha cortar com a gente, os clientes, que eram os próprios moradores, eles sabiam que ali eram iniciantes, né, que estavam estavam começando ali pra cortar, tanto que a gente falava e tudo mais. Então todo mundo já vinha ciente, já tava correndo o risco da gente fazer alguma coisa no cabelo. Mas
aprendi muito além disso de lidar com pessoas, questão de administrar, porque a gente que cuidava dali do espaço, tinha que lavar a toalha, e comprar produto que às vezes faltava, lâmina para coisar, tinha que colocar, nós via a questão de custo também, para também não ficar um negócio muito caro pra gente, porque nós cobrava, acho que bem barato na época e tudo, então tinha que ser. Então a gente aprendeu, eu aprendi muita coisa, aprendi a administrar, aprendi questão de técnica e tudo mais. Foi bem legal essa fase. Que legal, Sou muito bem bom. grato aqui. E aí, só para fazer um parênteses agora, aproveitando essa deixa, né, do salão comunitário, dos lugares, de tudo. Vai, me fala um pouco, assim, da importância dos salões comunitários, né? A gente tá falando que um profissional, né, hoje reconhecido, se reconhecendo também, que eu acho que é muito importante como empreendedor, igual você falou, desde pequeno você sabia se virar, fazia as Uhum. corre, vendia, tudo, mas às vezes a gente não se reconhece como empreendedor. Mas aqui tendo esse espaço, ele começou a falar, pô, tô aprendendo a administrar, tô, Foi. né, tô me organizando. Como que você vê a importância desses espaços? Então, é importante até resgatar, né? Aqui no condomínio Freitite Mandela, nos andares térreos tem salões comunitários, né? Por que que a gente gosta sempre de lembrar que o nome é salão comunitário? Para não se confundir com o modelo tradicional de condomínios, que é salão comercial. Você aluga ali, faz Você um seu aluga e, negócio e já era, não né? presta conta nem nada. Individual, né? Você alugou o salão, você organiza do jeito que você quer. Então, quando a gente pensou, né, os projetos Freitite e Nelson Mandela, a gente, uma das áreas que a gente trabalhava era a economia solidária, que é o quê? É para estimular que as pessoas é, empreendam e, de preferência, empreendam coletivamente, que tem mais força, tem mais chance de sucesso do que ela ali sozinha. Claro, tem mais dificuldades. Às vezes a pessoa sozinha ela toma as Decisões. decisões, né? Certo ou erradas, ela toma sozinha. Quando é coletivo é mais difícil, né? Você conseguir que todos compactuem com a mesma ideia, construam junto. Então tem dificuldade, mas tudo tem dificuldade, né? Se o individual tem a dificuldade né, de fazer tudo sozinho, no coletivo tem essa dificuldade de tomar as decisões coletivamente. Então, os salões surgiram nessa perspectiva. Um dos temas do trabalho social do projeto Minha Casa Minha Vida, que o MSL estava fazendo, era garantir que as pessoas tivessem oportunidade de geração de renda dentro do condomínio, e a gente olhava isso num ponto de vista que, assim, são 800 famílias. Então, uma média de 2.500 pessoas morando, então tem muitas oportunidades em negócio. Sim. Então, a gente fez todo o nosso trabalho social em cima disso. E daí, o que que a gente fez com esses salões comunitários? Eles são apartamentos que a gente retirou a possibilidade, juntando os dois, de ter 16 famílias, mas para ter 16 oportunidades para as 800 famílias, né? Uhum. Então, por isso que a gente chama de salão comunitário, e a gente fez todo um trabalho social para que as famílias tivessem a compreensão disso, né? Que não eram salões comerciais. Uma vida é dura, não é fácil mudar toda uma cultura que tem na sociedade. Então, quando as pessoas olham ainda hoje os salões, elas veem como salões comerciais, né? Que gera despesa para o condomínio, então tem que ter um valor. Elas não vê, a gente enxergou os salões comunitários como oportunidade que o condomínio pudesse dar para as pessoas. E que pra mim foi uma muito boa, até porque hoje fez minha profissão, que eu sou hoje, né? Então foi muito bom essa ideia do salão comunitário, porque ele, que nem ele falou, dava a oportunidade de você explorar seu lado empreendedor e colocar ali, gerar renda pra você, né? Pra todo mundo, e acho que era muito legal a ideia. E o legal que é assim, né? Foi você e quantos? Tinham mais? Quatro, né? Tinha mais quatro. O Felipe era um O deles, que Felipe. tava junto com a gente, teve o Alex e teve o outro Felipe também, que tava com a Legal. gente. E o legal que foi assim, o
eles, meu, tem aí atividade para que a gente fazia muita atividade com as crianças, foi legal a abordagem deles, né? Assim, Ah, tem atividade para as crianças, tem atividade para as mulheres, tem e para os jovens, o que que vai ter, né? Uhum. Aí eu lembro que ainda um grupo deles eu reuni, eu falei assim, não, mas vocês têm que se preparar para o mercado de trabalho. Por que que a gente não pensa num curso e daí, em vez de vocês usar o salão para o curso, vocês usam para algum tipo de empreendimento, tal, né? Aí acho que foi até o outro Felipe que deu a ideia. Ah, né, eu sei cortar, mas eu queria fazer um curso, tal. Aí a gente perguntou para ele, o que que vocês acham de fazer um curso de barbearia? No início do grupo, uhum. conversando, eram 9, né? É, no início mesmo era bastante gente, era umas 9, 10 pessoas, que eu lembro, é muita gente. Aí os que foi fazer o curso mesmo foi 5 só. Aí eu não lembro como a gente chegou no Good, que foi um cara lá de Diadema, Acho que que foi tinha o uma. Fê, né, ou não foi o outro que... Eu lembro que algum deles descobriu esse Good, que era um cara lá de Diadema, que era um barbeiro, né? É. E a gente conversou com ele pra ele dar um curso pra gente, tipo, mais exclusivo e E tal, ele pra era gente... tipo assim, um barbeiro de comunidade mesmo, que É, estava ali Uhum. na entrada da favela, então, aquele barbeiro que todo barbearia mundo pequenininha e conhece. Que tal. legal. Aí a gente falou, vamos trazer alguém que é de Foi. comunidade para replicar um modelo aqui e tal, né? E daí eu lembro que nesse meio tempo também, por que que surgiu essa ideia? A gente organizou aqui no condomínio uma feira de estética. Então a Hum, gente pegou um dos salões e foi um dia que as pessoas podiam, os empreendedores podiam se divulgar, as cabeleireiros, os barbeiros e tal, e várias pessoas foram atendidas. E já dessa vez a gente pensou, pô, podia fazer um curso para as pessoas se desenvolverem aqui, porque é um negócio que tem muita procura. demanda aqui, muita procura. Então, quando eles falaram isso, a gente falou: o que que vocês acham de vocês fazerem? Vocês vão ter a responsabilidade de vocês. Então, não foi um curso que o MSTL fez, a gente fez diferente. A gente atribuiu a eles a responsabilidade de fazer o curso e eles fazendo o curso, concluindo o curso, a gente ajudava a montar a barbearia. Legal. Tanto que quando eles concluíram o curso, a gente foi lá, colocou recurso do movimento para ajudar eles a montarem a barbearia. Foi Fomos desde lá, espelho, cadeira, foi tudo, né? comprar umas Até cadeiras, os iluminação, espelhos, né? As As luminárias. lustres, luminárias, compramos, né? As lavatório. tintas para eles pintarem, eles que pintaram o espaço. Foi. Então foi um trabalho assim de troca e de aprendizado muito importante. Então eles iniciaram, né, a barbearia, né? Depois no coletivo cortando mesmo ficou só 3, né? É, no Você, o Felipe e final o foi o Alex, Felipe e né? o Alex, né? E daí rodou por um tempo, tal. Daí depois assim, o pessoal não tinha muita utilização, foi quebrando paradigmas que nem na minha cabeça assim, que era minha, né? Eu corto com qualquer barbeiro, né? Uhum. Para mim não. E daí depois na prática a gente foi vendo que assim, que homem ainda é mais vaidoso que mulher. Mulher que corta com qualquer uma, faz com qualquer uma, mas o homem, quando ele fixa um barbeiro, Ele fica com ele aquele, né? corta por anos ali. Por mais que esteja longe da casa dele, porque É, quando a gente mudou pra cá, da mudança até nós fazer o salão não foi muito tempo, né? Foi coisa de que, um ano? Eu acho que nem isso, né? Foi 1 ano e meio. Um ano e meio. Mas desde que nós mudamos até abrir o salão? foi mais ou menos em 2022, É, né? Foi um ano e meio. Então, assim, a galera já tinha mudado pra cá e ainda assim cortava com seus barbeiros antigos da onde morava antes de vir pra cá, né? E tinha gente de tudo quanto é lugar daqui. Eu acho que de São Paulo, tinha gente de Diadema, de tudo Santo quanto é André, lugar. Santo Então, o que que a André. gente percebeu? Que eles tinham mais sucesso com as crianças. Uhum. Porque daí as É mães, novo, os né? Que pais traziam é. para as crianças, Exato, que é mas mais facilidade, né? os Qualquer homens lugar. mais velhos já tinham seus barbeiros e assim era uma resistência para mudar, Assim. né? É, aí depois também o coletivo é importante a gente falar, e acho que o Denis falar também, a gente Uhum. falar assim, ó, aqui a gente quer um modelo que não é porque você cortou 10 que o dinheiro é todo seu. Uhum. A gente quer fazer um modelo que assim, se o salão tiver 100 corte no mês, vocês combinam entre vocês a divisão do valor, né, Uhum. do lucro entre vocês. Então isso não foi fácil. E não foi fácil, não é nem por essa questão coletiva mesmo de dividir os valores. É que tinha uns que não vinha menos, cortava menos.
Então, daí depois eles próprios foram vendo que a dinâmica não era justa. Sim. Porque daí o Denis cortava 50, outro cortava 10, outro No cortava final 30, ia e todo no final mundo. dividia por Aí é igual, não dava injusto. certo. Sim. Então, depois eles combinaram entre eles um rearranjo, não era assim direto, mas assim, tinha que valorizar também quem A tinha individualidade. Né? cortado Mais. mais, né? Sim. Então foi um processo legal e que daí a gente, hoje mesmo, hoje, gente, ó, Câmara do Meio. Então, Hoje já teve uma oficina prática aqui, né? Olha. Eu entrei no ritmo dos antigos, agora o meu barbeiro é o Denis, Tá né? vendo? Todos os meses eu corto com ele e hoje a gente fez um flashback, né? Foi verdade, Que né? daqui a pouco, ó, outra novidade, hoje quem tá é uma moradora aqui do Freitito, né? Tá usando o espaço que já foi da barbearia, né? Ela cedeu pra gente, a gente pediu e vai ter um episódio com ela também, né? Pra Que ela legal. contar como foi a história mesmo e Legal. para ter essa transição. Então, foi uma experiência importante e que depois, assim, o Alex, além de barbeiro, era advogado, né? Ele viu que a praia dele Sim, não era não era barbearia, barbearia. ele continuou na Continuou. advocacia, né? Que legal. O Felipe foi só mosca de padaria. Só foi ali Você pra ver conhece como a é que história era. da mosca de padaria? Ah, eu sei que senta em qualquer lugar. É, Né? quem acaba comendo depois é os outros. Então, assim, né? O Felipe é o cara que, assim, que tem múltiplos aprendizados, né? Não, o Felipe, ele fez administração, fez direito, fez o que mais? Fez Barbearia. barbearia, agora tá como Comunicação, né? comunicação, tá na parte de audiovisual, tem todo tipo de coisa. É, E- muito- Daqui a pouco eu tenho que vou entrevistar o Felipe. não, Tá, ele gente. se dá 4 horas de podcast aqui. Bastante assunto. Mas ele tem. assim, o Alex, que foi quem deu a ideia, ainda continua, né, no ramo, atuando, né, como barbearia. Mas a gente percebeu que, assim, que a pessoa que mais se desenvolveu foi o Dentes, né? Legal. E na época eu ainda falava para o Felipe, e desde o início a gente percebeu, o Good depois não foi o professor dele, mas ele veio aqui fazer umas 2, 3 oficinas e Fiz tal. umas 2, 3. E ele próprio comentou uma vez comigo, ele falou, ó, aquele cara lá assim, assim, que tem jeito. Eu falei, meu, será? Mas ele, não sei. Porque o Denis, Não botava fé. ele é o típico empreendedor. Ele era famoso aqui porque ele fazia e vendia uns gelinhos que o pessoal adorava, era muito bom os gelinhos dele. Entendi. E tinha diversos sabores, você tinha que contar um pouco dessa parte Vou também. falar, vou perguntar. E assim, ele era muito bom de vender. Então ele pegava, né, um negocinho dele. Meu, num dia ele vendia tudinho, porque o pessoal já conhecia o gelinho dele. Eu andava lá nos grupos do WhatsApp dos condomínios. Quando a gente mudou pra cá, a galera fez os grupos de Venda, divulgação de compra. vendas, né? Sim. Então, minha mãe, ela, na verdade, ela já vendia também Danone, as coisas que não é gelinho, Danone. Danone. Só corrigindo. E ela já pegava e tal, e ela falava pra mim, pega pra... Denis, você fica aqui, que minha mãe já trabalhava fora, minha mãe trabalha em escola, então, tipo, ela já rodou São Bernardo inteiro, conhece todas as escolas daqui, conhece a galera da prefeitura, e ela vendia nas escolas que ela trabalhou, com as amigas que ela ia fazendo e tal, pra professor, diretor, todo quanto é tipo de gente. Aí ela pegou e falou, Danis, eu não tenho tempo pra ficar vendendo aqui dentro, porque já respondo meus clientes aqui no WhatsApp, por que não pega você? Tá em casa o dia todo, na época não tava, as aulas ainda não tinham voltado, nada. Aí eu falei, verdade, né? Aí eu peguei e comecei a vender os Danone, eu mandava lá todo dia de manhã, pegava lá no grupo as fotos dos Danone, divulgando que eu tinha pra galera pegar, que sei o que. Ia lá, mandava no PV, ia compartilhando, ficava o dia todo no WhatsApp, mandando. O pessoal tinha hora que às vezes até reclamava no grupo, que era muita foto que mandava lá. Mas era o jeito que eu tinha de vender. Mas foi bem legal essa fase, assim. E você gosta dessa parte? O que você gosta? O que você aprendeu no salão? O que você gosta, assim, de empreender? O que você acha que você tem Eu que Não, e legal é lembrar que os Danones que financiou o curso dele na barbearia. Exato. Ah, é? Foi Danone que Me conta essa parte, minha mãe emprestou então. o cartão dela pra mim passar ali que eu tinha que pagar à vista, né? Ela passou, a gente parcelamos, mas ela pegou e falou que eu tinha que coisar. Então foi um dos motivos também da venda de Danone, que eu tinha que vender pra Depois. pagar minha mãe todo mês, que eu tinha que devolver o dinheirinho do curso, né? Então foi bem legal.
Sobre o que, que eu gosto, eu gosto muito dessa parte de gestão, não só da parte, até da barbearia, até porque é meu ramo, mas eu gosto dessa área de gestão, de empreender, eu gosto bastante disso daí. Tanto que, voltando ao que você falou sobre a questão da divisão do que a gente faturava ali na Sim. barbearia, é uma das partes que eu mais gostava na época de fazer. Porque que acontece? A gente tinha lá, fazia. Eu não lembro exato números assim. Mas sei lá, acho que não chegava a 100 atendimentos no mês, né? Se fosse contar tudo, dava uns, acho que uns 50 atendimentos no mês. Só que tinha essa coisa sobre o que nem eu falei, sobre a gente aprender a lidar com pessoas que eu aprendi aí também. Foi porque, tipo, às vezes não era justo pra quem tava lá todo dia abrindo a barbearia, ficava, nós abria 9 da manhã aqui. Então, 9, 10 horas da manhã a gente tava abrindo e embora às vezes deu 8 da noite, 7, ficava aí. Às vezes nem tinha cliente para atender muitos dias, né? Ficava aí mais por estar aberto esperando os clientes Pessoas. chegar. E às vezes não acontecia, às vezes faltava eu lá, às vezes era eu e o Felipe, faltava um, faltava outro. Então, às vezes acontecia que, no final das contas, quando nós ia dividir, não ficava justo, né? Todo mundo recebia igual. Então, a gente fez outras coisas, a gente testou várias coisas, né? O que mais deu certo foi a gente separar uma parte do tudo que faturava pra gente investir na própria barbearia. Foi dali que a gente comprou, colocamos TV, conseguimos colocar micro-ondas para pessoal, a gente fazer uma toalha quente na hora de fazer a barba, fizemos um cantinho do café. Foi tudo desses recursos que a gente foi faturando ali, que a gente conseguiu comprar essas coisas para o salão na época. Quadrinho, tudo que era toalha até pra gente usar, tudo isso daí a gente foi comprando aos poucos, né? Focamos ali, que um ano e meio que a gente. Por Foi mais ou aí. menos, um ano e meio, não sei se chegou a 2, não. E tudo foi do começo até no final já tinha bastante coisa, a gente tinha arrumado bem lá. E a gente separava esse dinheiro do que a gente faturava pra gente deixar uma parte pra gente poder reinvestir lá dentro. E a outra parte a gente dividia no sentido de quem atendia mais. A gente fazia uma divisão mais por atendimento e tal. E cada um pegava um percentualzinho e ficava legal, ficava mais justo pra todo mundo. Foi isso que a gente foi fazendo, né? Foi aí que a gente colocamos sistema de Excel pra gente fazer as planilhas bonitinhas de atendimento, que antes era só caderno, né? A gente anotava lá o que passou, se foi pago no dinheiro, no Pix, no cartão. E a gente pegava o caderninho e ia lá contando depois no final do mês. Depois eu passei para um computador, a gente colocou um computador lá, passamos lá pro computador, bonitinho, e ficou mais arrumado e mais organizado. E como que você aprendeu essa evolução? Você buscava onde? Como que você foi aprendendo? Você Tipo, fala nessa parte de gestão? de gestão. Eu acho que foi mais na raça, não teve um lugar, tipo assim, de eu pesquisar como é que faz. Tá. Às vezes aparecia uma coisa ou outra e tal, no YouTube da vida, essas Uhum. coisas. O Fê, ele me ajudou bastante nisso, porque o Felipe, ele fez administração, e ele mexia muito bem com Excel, com essas coisas assim, eu já não manjo muito não. Então ele me ajudava muito nessa parte, ele me ensinava muito dessas coisas. Até porque para organizar, no começo era ele mais que organizava isso Legal. daí, até ele sair, começar a trabalhar mais com MSTL e focar nas coisas mais do MSTL, e deixou mais pra gente fazer essa parte de administração da barbearia. Mas ele me ajudou bastante nessa parte de aprender como é que faz. E o que que você, com toda essa, né, trajetória, o que você aprendeu, um ano e meio, quase 2 anos aqui, o que que você acha, o que que você entende que foi, assim, pô, essencial, nessa trajetória até hoje, sabe? Tipo, esses 2 anos, assim. Se Uhum. você pudesse falar, tipo, cara, isso aqui realmente fez muita diferença, tipo. Eu acho que o projeto das cooperativas foi algo que foi muito importante pra gente, essa oportunidade de a gente começar nesse mercado. Então isso foi muito importante, o projeto do Eduardo, a gente colocar ali em prática dar esse incentivo pra gente foi algo muito importante pra mim. Eu acho que foi isso que mais me tocou assim, que eu acho que foi bem legal de a gente fazer. Foi Legal. mais isso. E a sua trajetória depois? Eu quero entender. Tipo, foi um ano e meio, então você tava ali com quantos anos Eu isso? tava 14, 16, nessa 16, mais ou faixa, menos, essa assim. É. faixa. E aí depois de Eu saí, eu 16, acho que saiu. daí com 17, foi com 17, que eu ia fazer 18, eu lembro. E aí você foi fazer o quê? O que Tipo, acontece? Ali foi, a gente, que nem a gente falou, foi meio que desmembrando a equipe, até porque, que nem eu te falei, fazia muito pouco atendimento, era mais algo de início mesmo, uhum. sabe? Eu fiquei bastante aqui, eu fiquei até o final, do início até o final. Eu iniciei aqui, a gente começou a cortar, uns saíram, outros foram buscar outras áreas da vida e outros até continuam até hoje, mas aí foi para trabalhar em outro local, sabe?
E com o tempo eu comecei a perceber que não ia sair muito daquilo ali aqui. Eu ia ficar mais aqui no condomínio, era muito limitado em questão de atendimento e tal. Então, depois eu fazendo muito curso que eu fiz aí fora, eu busquei muito curso para me especializar. Porque tem muita gente que fala, você aprende muito na prática, mas aqui não tinha como eu fazer muito na prática porque faltava cliente, não tinha cliente todos os dias para atender. Eu cortava do meu irmão, da galera que ia aparecendo, alguns amigos que eu tinha que vinham aqui para cortar e tal. Então, o que eu fiz depois foi. Eu comecei a fazer cursos e ali eu conheci muitas pessoas, fiz muito network nesses cursos. E ali, né, através disso, a gente conhecia um barbeiro, eu fiz um curso na barbearia dele e tal. E na época ele começou a me acompanhar, ver eu aqui trabalhando, ver que eu fazia parte de administração, postava muito no Instagram, para divulgar meu trabalho e tal. Eu postava bastante, os cursos que eu fazia, tudo mais. Eu fazia muito curso online também, que tinha de barbeiro. E ele viu, achou muito legal, viu que eu tava empenhado e tal, sabia que eu era iniciante na época, e me chamou para trabalhar com ele, e surgiu essa oportunidade. Que eu, na verdade, meio que plantei, porque eu queria trabalhar com ele, então eu comecei a fazer curso com ele, comecei a acompanhar ele no Instagram, comentar nas coisas dele, e ele começou me notou ali e viu que seria legal a gente trabalhar junto. Aí foi dali que eu tomei a decisão, foi bem difícil de eu sair daqui, porque não foi uma decisão, eu vou sair, qualquer coisa eu volto. Não, porque eu tava fechando, tipo, o salão, né? Até então tava todo mundo acostumado, o pessoal acostumado a cortar com a gente ali e ver a gente aberto ali. E do nada eu tive que encerrar meu ciclo ali, né? Então foi bem difícil. Fiquei, acho que alguns meses ali, eu acho que uns 3, 4 meses até realmente fechar e falar, não, agora chegou a hora, o momento final. E dali eu fui trabalhar, trabalhei com ele durante, não deu muito certo, nossa parceria que eu saí daqui. Eu trabalhei 2 meses lá. Mas aí também não tava compensando, eu tava mais. Porque não tinha muito cliente, então eu fui trabalhar em um lugar que era um estúdio. Não era barbearia assim de rua, que você tá passando e coisa, não. Era um lugar que era só por agendamento. Ele tinha muito cliente, o dono do salão, que ele cortava, do estúdio lá. E um outro barbeiro que começou com ele há 5 anos atrás, que também tinha bastante cliente, foi plantando ali, colhendo. Agora pra mim atender, pra mim conseguir ter a clientela que eles tinham, ia demorar bastante, então não tava compensando pra mim ali. Foi aí que eu decidi também sair de lá depois de 2 meses e abrir e começar a atender a domicílio os meus clientes antigos que eu já tinha conseguido aqui ou fora também, amigos e tal. Aí eu comecei a fazer isso daí, mas fiquei pouco tempo, fiquei uma semana fazendo isso. Porque também por conta de eu postar no Instagram os cursos que eu fazia e tudo mais, que eu fiz bastante. Só nesse período que eu fiquei, nesses 2 meses, eu tinha feito 2 cursos muito legais, bem reconhecidos no mercado. Tinha ido viajar pra fora não, fui do estado, né? Fui pra Minas fazer curso lá, com um barbeiro que também na época era muito, ele é ainda uma grande referência, que é o Danilo Moretti. E o dono da barbearia do Metrópole acabou vendo ali do shopping e me chamou pra trabalhar lá. E ali eu fiquei bastante tempo, ali eu fiquei 1 ano e pouco, quase 2. Foi bem. E ali sim, tipo, eu peguei a experiência de barbearia. Foi ali que eu consegui atender muito cliente, consegui colocar em prática tudo que eu aprendi nos cursos. Ali o processo o POP, são procedimentos operacionais que a gente tinha lá, tinha treinamento, tinha todo mês a gente fazia uma reunião geral, juntava todas as barbearias, mostrava número, ticket, tudo que eu aprendi foi de lá, que eu peguei bastante essa experiência. E hoje eu trabalho, sou líder de equipe numa barbearia ali no Ruge, que a gente tem uma barbearia, eu saí do Metrópole, decidi sair de lá porque eu queria focar mais no visagismo, estudar, e essa barbearia onde eu trabalho hoje, ela já é voltada para isso. Coisa que não era a do Metrópole. Do Metrópole era uma barbearia bem mais tradicional, algo mais desse tipo. E eu queria voltar, buscar algo mais novo, sabe? E foi onde eu decidi sair e ir pra essa barbearia que é mais voltada para visagismo. Hoje eu sou líder de equipe lá e tô lá vai fazer 1 ano. Só um parágrafo, né? Que Nessa bastante época eu coisa. fiquei parecendo Matusalém. Verdade. Porque eu passava lá na frente do Metrópole e falou, pô, Du, vem cortar aqui comigo. Na hora que eu olhava a tabela de preço. Que era alto ali. Então, Aí eu fiquei 1 falava ano pra e ele meio assim, sem cortar o falava, cabelo. Bem, mentira. Eu falava pro Eduardo, eu falava, vem, pô, nós dá cervejinha de cortesia. Tinha lá Porque era uma A cerveja. cerveja, O corte era 120, 130. Era o caro, pote, então. Era, cara. Aí eu decidi, fui pra lá, hoje eu tô lá. Hoje eu estudo visagismo, dou algumas consultorias também.
tô bem estabilizado hoje em dia na questão profissional. Como é o nome? O visagismo? Explica aí o que é isso aí, ó. O visagismo, ele vai além do que... Normalmente a gente chega... Você que é cliente, vai na barbearia, você chega ali, você pede pra cortar, a gente sempre corta normal e cortou a vida toda, né? Ou você vê uma foto ali, ó, quero isso daqui pro... Que às vezes vem de família, né? Isso, quero corte, esse daqui, esse cabelo. corte aqui, o barbeiro vai lá e faz. O visagismo, ele vai além disso. A gente olha muito mais pro rosto da pessoa, olha o formato de rosto dela e encontra um corte que vai se adequar ali ao seu estilo de vida, seu tipo de cabelo e também o seu formato de rosto. E ali você deixa mais harmônico aquele corte. Então não é só o cliente chegar lá e pedir algo que ele... um corte que ele quer. A gente cria um corte para ele, algo mais personalizado. A gente tem uma consultoria lá que dura 2 horas de consultoria, 2 horas de atendimento. A gente tem uma conversa, um bate-papo antes para entender o que o profissional o que o cliente está buscando e tudo mais. E a gente executa ali o corte, a barba, a sobrancelha que for precisar fazer no dia. E ele sai dali com meio que essa transformação que a gente fala, né? E aquele negócio de cores, como é que você estava explicando Ah, hoje? e daí eu não sou dessa área, não faço, mas a galera. É que eu tava falando com o Eduardo, porque quando eu entrei na barbearia, a gente entrou bem num boom que tava tendo da barbearia, do mercado de beleza masculina, né? A gente entrou bem nessa fase. Então você tava vendo muita barbearia gourmetizando, que a galera fala, tava tudo gourmetizando, tava vendo. As pessoas estavam dando mais atenção à beleza masculina, né? E a gente pegamos e eu entrei nessa fase e eu fui percebendo isso. Porque se você pegar muitas marcas de cosmético, por exemplo, hoje em dia você vê que de 2 anos pra cá eles começaram a colocar linha pro masculino, sendo que era algo que eles só focavam mais pro público Hoje tem feminino. óleo de Óleo, barba, livre, um monte living, de... tem Tudo que 500 você mil imagina cores. pro público masculino, né? Tanto pro cabelo quanto pra barba. E era algo que não tinha um tempo atrás. Tanto que, igual, quando eu fui trabalhar no Metrópole, eu não tinha visto em nenhum lugar. Tinha skincare pro cliente. E você não vai imaginar, tipo, há uns tempo atrás, sei lá, 7, 8 anos atrás, o homem indo na barbearia fazer uma skincare ali, com outro homem passando a mão no rosto dele e tal. Tinha esse impasse aí. E agora a gente tem isso daí, mas hoje a gente tem depilação de nariz, de orelha na cera, a gente tem muito mais cuidados que antigamente a gente não tinha. E o visagismo veio para isso. Tanto que hoje em dia você faz até teste de colorimetria, a galera faz muito, eu não faço, mas a galera que é da área, eu esqueci agora o nome exato de como funciona, mas tipo, pega ali na frente do espelho, coloca várias cores ali, vai passando e você vê. E é maravilhoso. E você vê que cores que combinam com o seu tom de pele. Então as pessoas dão muito mais importância hoje pra beleza e pra essa área aí. Porque eles perceberam a importância, né, que isso traz até pra sua imagem mesmo, sabe? Sim. E só pra falar de colorimetria, assim, eu tive essa experiência, Você teve? né? Maravilhosa, né? E é maravilhoso, assim, porque você descobre as A cores parte da ruim é sua que você tem que depois roupa. trocar guarda-roupa inteiro, né? Você tenta, mas pelo menos as próximas roupas que É, você que vai você não erra comprar, mais, que né? você não erra, então você consegue pelo menos ver, por exemplo, a verde. Porque tem gente que fala assim, ah, não gosto de usar amarelo. Mas não é que você não gosta de usar o amarelo, às vezes é o amarelo Não te favorece. que não te favorece, Uhum. ou a tonalidade do amarelo, porque tem vários tipos de Exato, amarelo, né? exato. Tem vários tipos de verde, não é? Então, assim, é bem interessante. Nossa, é muito legal. É muito legal. E aí, é bizarro, assim, quando você faz, porque, por exemplo, eu tenho a questão de olheira. Uhum. Então, dependendo da cor, ela ressalta mais Eu realmente tenho a esse questão de problema. olheira. Eu, por exemplo, eu acho que nem preto eu posso usar, porque ela deve ressaltar bastante, ou preto ou branco, porque eu tenho muita olheira e eu vejo que às vezes eu coloco algumas cores e, minha olheira destaca pra caramba. Então, Todo mundo vê. Eu acho que o branco, não sei se ele cria uma luz aqui que mostra muito minha olheira, então... às vezes não é os seus tons que favorecem. Ainda não fiz esse teste, então eu acabo mas errando eu na conta. Eu aconselho. O meu, graças a Deus, tá dentro da minha paleta de cores, o branco. O branco? Então eu posso... o meu não pode sair o preto, porque o o branco trabalho e o de preto. preto não pode. Porque imagina um monte de cabelo na coisa que o preto a gente usa, você vai ver barbeiro usa muito preto. O preto a gente usa, né, é porque não mostra, né, o cabelo quando corta. Não sei se vai lá alguém com cabelo muito grisalho, né, pra esconder os cabelinhos que vai caindo durante o dia, né. Branco já não dá certo, porque branco primeiro atendimento que você faz já tá todo sujo. Nossa, horrível. Não tem condições. Maravilhosa a sua história, Denise. E me fala, assim, o que você diria para um adolescente ali de 15, 16 anos, que era o que você, né, tava vendendo gelinho, ou gelinho não, Danone, né, Danone, já aí, ó. Tava vendendo Danone,
o que que você diria para um jovem, assim, igual você lá, tipo, 15 anos, tá em casa agora, o que que o Denis hoje, né, tá empreendendo, tá ali, o que que você falaria para essa pessoa? Eu acho que estudar, não importa qualquer área primeiro estuda a escola, termina ela, faz ela bonitinha, aprende lá, porque eu comecei a trabalhar cedo, né? Então eu larguei muito a escola na questão de eu até pegar, teve uma hora do meu último ano, eu fui trabalhar no Metrópole, ainda tava terminando a escola, tava no meu terceiro ano. E só que eu tinha muita dificuldade porque eu tinha que sair, eu acordava às 6 horas da manhã, ia pra escola e dali eu já entrava às 2 no Metrópole. Ali onde eu fui trabalhar, na época, eu fiz a entrevista, no final da entrevista que eu fui avisar que eu estudava ainda, né? Aí tanto que o dono de lá até me fez essa condição especial que todo mundo entrava das 10 e fechava o shopping. A gente trabalhava numa escala 3 por 1. Cada 3 dias a gente folgava e ia rodando durante a semana, durante o mês. E todo mundo entrava às 10 e saía às 10 da noite. Abria e fechava o shopping durante 3 dias e folgava nesse outro dia aí. E aconteceu que eu tinha que seguir a mesma escala, porque todo mundo tava ali na coisa. Então ele fez essa condição especial de eu entrar a partir das 2 horas da tarde, sair meio-dia da escola, pra me dar tempo de eu almoçar e chegar lá. E entrar às 2 e sair às 10 de segunda a sexta. E só que tava muito cansativo pra mim, porque, porra, saía, voltava pra casa, chegava em casa era 10, 11 horas, meia-noite, e dormir pra acordar no outro dia 6 horas da manhã de novo, fazer tudo mais. Eu até pensei, faltava 3, eu acho que 3, 4 meses pra acabar isso, pra terminar o ano. Até pensei em largar, falei, meu, já tô com a minha profissão, não preciso de escola, não preciso, vou fazer faculdade sobre isso. Até pensei em largar. Só que eu não sabia se eu largava mesmo ou não, né? Aí eu cheguei no dono e falei, olha, eu tô pensando em largar a escola e tal, eu acho que vai ficar melhor pra mim trabalhar. Até porque nós tinha meta lá, eu não tava conseguindo bater as metas de venda, de coisa, por conta que eu não chegava cansado lá, né? Aí ele até pegou e falou assim, mano, não termina, continua, porque se você terminar aí eu te demito, mano. Porque senão não tem condição, né? E foi por conta dessa ajuda que ele fez que fez eu terminar. Então acho que você tem que terminar a escola e estudar bastante e focar no algo que você gosta. E fazer o que você gosta com amor, porque eu acho que quando você faz, não importa quanto você veja que é o salário daquela coisa, quando você faz algo que você gosta por amor, o retorno financeiro ele vem com consequência, sabe? Então acho que é isso. Estudar bastante, procura foca algo que você gosta e procura se aprofundar naquilo muito. Faz curso, investe muito em conhecimento, que é muito importante. Ver cursos que tem naquela área, perto da sua casa, seja online, que hoje em dia a gente tem computador, tem tudo, você consegue fazer muita coisa online. Eu aprendi muita coisa no YouTube, como quando eu era barbeiro, e a gente fazia curso lá, só que o curso que eu fazia, meu curso de iniciante, a gente não tinha lá um professor para ficar ensinando a parte teórica. A gente aprendia mais na prática, era um curso mais prático. E tinha dia que lá era meio que um salão, tinha dia que não tinha cliente pra gente poder cortar. Então eu passava o dia lá assistindo um vídeo no YouTube, vendo os outros barbeiros, que tinha muito conteúdo gratuito. Então acho que você tem que focar nisso que você gosta e procurar estudar e saber sobre aquilo ali. É isso. Acho que seria Muito o. bom, muito bom. Gostei muito, Uhum. amei a entrevista, amei de conhecer a sua história, acho que é Bom. realmente uma Uhum. inspiração. Eu tava bem nervoso, falei, gente, o que eu vou Aí, falar? ó, Não tá vou ter muito vendo? papo. Não, tem muita coisa pra falar e tem muita coisa pra aprender. Acho que Sim, sim. você tem 19 anos, pô, é uma trajetória, assim, que você tem ainda, sabe? Uhum, Tipo, bem de grande, né? carreira, de grande, mas que você já conquistou muita coisa, né? Sim. Tipo, já sabe a profissão que você quer e daqui pra frente, assim, como você se vê, né? Pensando, como que você pensa, não vou falar muito, assim, mas Uhum. no Posso dar uma caminho. parte até para ele Claro. contar essa parte? Ó, ele já contou que ele brinca. Ele era daquelas crianças, que nem o Felipe. O Felipe era uma criança catarrenta na época Oh, do meu terreno. Deus. O Denis já É não. muito amor pelo É, Felipe. o Uma Denis história de amor e ódio, né? É muito amor. o Denis era uma criança mais educada. Eu vou aparecer aqui pra Brincadeira, me gente. Eu nem vou falar. É que a gente brinca assim, os jovens que hoje. E é legal falar da história do Felipe e do Denis, porque é os jovens que hoje a gente atua junto com o MSTL, teve essa oportunidade, mas que no início, né, da participação das famílias eram crianças. Então, são pessoas que participaram de todo esse ciclo com o MSTL. Participou do MSTL das atividades com crianças que o MSTL fazia,
né? São jovens que participaram dessa iniciativa que a MSTL teve Com com a jovens. juventude, né? E eu acho que o Denis podia falar melhor, ó, ele chegou aqui, morou aqui com a mãe dele e hoje tem independência dele. Sim, é verdade. Mora num apartamento dele, Que alugado, legal. tá com a vida dele. E retornou para o MSTL, está participando dos grupos de base para os futuros projetos do É MSTL, verdade. Muito bom. né? É um É, ciclo, né? então, vai ser assim, para o MSTL, vai ser um modelo assim de história, de legado, que assim, foi uma criança que participou com a mãe, né? Participei com a minha avó. Eu lembro que minha avó faleceu em 2013. E minha mãe já vinha nessa reunião, já tinha, né? Participava lá no. Já participava já. E minha avó ficava sabendo, tanto que minha mãe me deixava com ela pra mim poder vir para as reuniões e tudo. Então foi muito tempo atrás, né? Começando bem, eu era bem novo, né? Então a família conquistou a moradia, né? A gente introduziu ele por uma questão mesmo, nada planejado, né? De Uhum. uma cobrança deles, pô, o que que vai ter para os jovens? Não, tem que ter. Vocês Empregabilidade. chegaram a uma profissão para ter um emprego né? E para ter uma estabilidade na vida. Então, o Denis, essa história é fantástica, né? Que criança que brincou no terreno, participou das atividades do MSTL, jovens que teve a iniciativa, veio e pediu o que o MSTL tem para nós. O MSTL pensou ali algo, fez, né? A partir de uma experiência de uma feira que o MSTL fez, né? De cuidados, que teve ali os barbeiros, as mulheres e tal, que ele se desenvolveu, né? Foi para a profissão, estudou muito, aprendeu, continua fazendo Ainda muitos tudo, ainda cursos, faço né? bastante curso. Se empregou em diversas Salões. experiências, salões e tal. Hoje se consolidou, né? É um empresário da área né? E ele que teve a iniciativa, né? Falou, pô, né? Minha mãe conquistou a moradia, eu quero a minha. Como eu faço para participar? Você tem que fazer que nem sua mãe, né? Fazer a inscrição, participar lá Fazer da as reunião, participar reuniões, das participar das atividades. atividades. Eu acho que ele podia falar um pouco disso, né? Como Legal. meteórica, né? E em um caso mesmo a ser visto por outros jovens. Né? Sim, verdade. Eu comecei bem pequeno aqui. E hoje eu faço parte dessas reuniões, também tô no grupo de base. A gente, todo mês tem a reunião de domingo lá, a gente vai e participa. Hoje eu já moro sozinho já, e tenho a minha independência também, que nem o Edu falou. E é isso, o MSTL foi muito importante porque, que nem eu falei, ele me deu ali a oportunidade de hoje eu ter tudo isso que eu venho conquistando. Acho que é isso. Muito bom, muito bom. Acredito que. Certo, eu adicionei isso Eu ali. acho que a Siri. Esse você. Ela está ouvindo certo, entendeu? Até o celular falou que tá tudo certo. Não, tá tudo É certo. que ele desligou, senão ele ia falar, que história sensacional. Poste nesse podcast do... Então, ficamos com certo. O podcast com o Denis. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Espero que tenha mais vezes aqui, eu volte bastante aqui. E essa parceria que eu tenho com o MSTL, espero que continue e venha muitos novos projetos para mim poder participar. É isso aí. Perfeito. Muito obrigada, Edu, também. Eu acho que foi uma trajetória e eu acredito que ouvir o Denis traz realmente a materialização da importância dos espaços coletivos, a importância também da gente participar, porque não é só a casa, né? Eu acho que é isso. Não é só você entregar uma casa, porque se não tivesse a continuidade da preocupação, às vezes, deles participarem, porque a gente vai gerando o coletivo, né? Então, eles como jovens, falam, tá, o que que tem pra mim? Então, chega um jovem, assim, você pode parar no MSTL e falar, Eduardo, e aí? Você teve lá a barbearia lá atrás, mas o que que a gente vai fazer agora? Né? E a gente sabe das iniciativas, por exemplo, com tecnologia, que vai acontecer agora, da gente se envolver mesmo com essa trajetória de comunidade mesmo, né? De trazer a consciência, porque vai ter outras iniciativas, o Eduardo falou na última, né, da questão do espaço coletivo que tem.
Então, eu acho que é interessante, é importante, porque às vezes tem gente que fala assim, ah, mas não acontece nada. Mas não é que não acontece nada. É que a pessoa, às vezes, parou de olhar, de Acompanhar, né, o acompanhar, movimento, né? de ver o movimento. Só foi a casa. Para Uhum. algumas pessoas, realmente só foi a casa. E a gente tá vendo que não é um. Não que a casa, sim, lógico que o MSL trabalha em prol das casas, mas não é só moradia, né? Eu acho que traz muito disso, não é só a A moradia. moradia é consequência, né? A moradia é um todo da luta, Uhum. né? Mas fora a moradia, a gente sempre aprendeu isso, fora o teto, né? Que isso é um direito constitucional, fora o teto, a casa em si, a gente tem muito além, né? Eu acho que a Vai muito além construção disso. vai muito além disso, vai do bem viver, né? Eu acho que é Uhum. muito isso, é o bem viver. E a gente tem um potencial aqui muito grande, né? Então hoje a gente contou a história do Denis. A gente já contou outras histórias aqui, né? Se pessoas quiserem acompanhar o nosso canal. Conversamos hoje com o Denis, né? De uma iniciativa que a gente sonha em realizar também do próprio podcast, né? De estimular que pessoas façam seus podcasts. Então a gente até falou para ele, pô, né? Depois você poderia fazer um programa só para barbeiros, né? Que com certeza tem outros podcasts, mas ele poderia fazer isso. Então a Pamela, um dia encontrando ela, né, nos caminhos aqui Sim. do Frei Tito Mandela, aí ela falou do que ela estava fazendo, então eu falei, pô, você podia ir lá um dia lá no podcast, contar a sua história, como você chegou no MSTL, como você viu a conquista. Ela veio aqui, falou, né, de toda a história dela, do que ela estava fazendo e tal. E daí ela falou assim, né, mas mais louco é o Agenor, que fez o negócio. Eu falei, vamos convidar o Agenor para contar a história, né, ele é um empreendedor também, também uma história muito interessante. E daí o Agenor falou assim, pô, o movimento podia fazer um hackathon. Daí na época eu falei, mas meu, que diacho é hackathon, né? Como que é o nome? Aí depois eu fiquei, ainda falei pro Felipe, pega aí um negócio novo, viu? Vamos entender o nome que ele falou, hackathon. Daí depois a gente procurou, pô, que legal, né? E na época ele falou, pô, o hackathon normalmente é para você falar de iniciativa de empreendedores, empresários, tal. Podia fazer um hackathon do movimento, né? Aí eu fiquei pensando, mas como seria o hackathon do movimento? E agora outra novidade, a gente vai organizar um hackathon do MSTL. Muitas novidades né? aí. Muitas novidades. Maravilhoso. Então E é isso, né? participa, eu acho que é mais importante, participa. E para você não ficar de fora, entendeu? De nenhuma dessas novidades, de nenhuma mais conversa, agora se inscreve. Agora vou deixar você parar. Se inscreve aqui no canal. Coloca ali o sininho, ativa o sininho para você receber notificações de novos vídeos, tá bom? Também segue lá no Instagram, por favor, para você conseguir, né, saber todas essas novidades. E quem quiser vir contar a história, Por favor, também coloca aqui, ó, coloca nos comentários, ó, quero contar minha história, quero compartilhar, porque é isso, ó, né? Começou o Eduardo conversando, eu fui agradecer até, né, pelo movimento, Eu tive por que tudo. mover montanhas pra Era comentando nos posts do MSTL lá, cadê meu. Vai me convidar quando? O Eduardo indo lá cobrando dele, e cheguei. Aí, é ó, importante chegou. os empreendedores virem se divulgar como o deles está Sim, é fazendo bem hoje. bacana. E Perfeito. você nem Se disse quem divulga! quiser ir lá na sua É barbearia. verdade, Quem agora quiser ir pra lá- finalizar, por favor. Não, eu falei, ó. fala aí, Eu tô no Ruge, ali na Engenheiro Isaac Garcês, 113 o número, tá bom? Quem quiser conhecer a gente lá. Trabalho na Bronze Barbearia, você pode seguir a gente lá no Instagram também, lá tem um aplicativo pra você agendar, tá? Ou pode me chamar também no Insta, que a gente pode fazer seu agendamento. O nome do Insta é Denis Anthony, com 2 N no Anthony, tá bom? Com Y, lógico que é isso aí. Galera, muito obrigada. Obrigada, Denis. Obrigada, Eduardo. Obrigado. E até o próximo Pode Lutar.